Olá, um ótimo dia para você e toda a sua família. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a prevenção de acidentes domésticos. É terça-feira, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um soufflé de avelã com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema em debate, oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Vai ter também a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida e muito mais. Só lembrando, o nosso programa hoje, ele está imperdível. E nada mais natural do que uma criança mexendo em tudo. Afinal, explorar o ambiente à sua volta faz parte, sim, do desenvolvimento. Para que isso não vire uma tragédia, é preciso que os pais e também os responsáveis saibam que muitos dos acidentes na infância, eles ocorrem dentro de casa e poderiam ter sido evitados com medidas simples de segurança. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a maioria das quedas até os 9 anos de idade, por exemplo, se deu no lar. Com a ajuda dos nossos convidados de hoje, vamos aprender como é possível evitar esses acidentes dentro de casa. Vamos conversar aqui hoje no nosso estúdio com a doutora Lucineide Porto. Ela que é pediatra e também coordenadora do Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco, o CEATOX. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o tenente do Corpo de Bombeiros Militar daqui do estado de Pernambuco, o Herben Monteiro. Ele já está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados de hoje. Mas a partir deste momento a gente já vai abrir espaço do nosso programa para você que está em casa. Venha interagir, venha responder a nossa enquete de hoje. Já vamos lançar a nossa pergunta e a gente quer saber de você que está em casa o seguinte. Olha só a enquete do programa de hoje, vamos ver. Você sabe o que fazer em caso de acidente doméstico? Sim ou não? Liga pra gente, participa! 3424-1977 é a nossa linha interativa. Já está disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje, a pergunta da nossa enquete. Através desse número também você pode mandar a sua dúvida sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados, eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Manda também sua pergunta através da internet. Acesse a nossa fanpage, é muito fácil achar. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Tem também o nosso WhatsApp, você sabia? O nosso número é muito simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Manda sua pergunta, participa. Daqui a pouquinho vamos ler a sua dúvida ao vivo e responder para você ficar muito bem informado. E olha só, a intoxicação ela foi a 5ª maior causa de mortes por acidentes entre crianças de 0 a 14 anos, isso em 2014 aqui no nosso país. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados pela ONG Criança Segura, entre as 93 mortes por intoxicação, 33 foram relacionadas à exposição a álcool, solventes, gases, pesticidas e também outras substâncias químicas nocivas. A partir de agora vamos aprender muito mais sobre o tema. Você pai, você mãe que está em casa nos acompanhando, preste muita atenção que vamos trazer informações importantíssimas para você evitar acidentes dentro de casa. Agora é o momento de receber aqui os nossos convidados, dar as boas-vindas aqui, dizer que é um prazer recebê-los no nosso espaço. Doutora Lucineide Porto, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer nosso, eu acho que é importante esse tema de acidentes, tão frequente, e tão perigoso para as nossas crianças. Seja bem-vinda, também queria dar as boas-vindas aqui ao Tenente Herben Monteiro. Tenente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valso, bom dia a todos os funcionários da emissora Rede Brasil e as pessoas que estão nos assistindo, a paz de Cristo para todo o povo de Deus. Temos aqui os números atualizados que a doutora Lucineide Porto trouxe para a gente, sobre envenenamento. É um dado já de 2015, um dado recente, onde aponta ali mais de 105 mil casos de intoxicação, por venenos de animais peçonhentos, e desses casos, 12,4% foram em menores de 14 anos.
57 mil casos, né? Mais de 57 mil casos aqui de intoxicações por produtos químicos, por plantas também. Aqui no nosso estado, doutora, a incidência é muito grande de intoxicação. O Ceatox oferece um serviço especializado, né? Vamos dizer para quem está em casa qual o papel do Ceatox aqui no nosso estado, já para a gente começar o nosso bate-papo explicando para quem está em casa. A gente apresentou, né, a senhora como coordenadora do Ceatox. O que é que faz o Ceatox? Que tipo de atendimento vocês prestam? O Ceatox é o Centro de Referência Estadual para pacientes intoxicados e pacientes por picada de animais peçonhentos. Então, todo o estado de Pernambuco, tanto os hospitais como a população em geral, podem entrar em contato com o serviço para ter orientações o que fazer no caso de intoxicações, certo? Nós temos uma equipe multiprofissional, são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que estão aptos, eles são treinados para atender através de um número que é um número gratuito, é o 0800 722 6001, e toda a população pode ter esse apoio do Centro de Toxicologia. Também pode ter o apoio do Corpo de Bombeiros em caso de acidentes domésticos, né, tenente? Isso mesmo. É importante, principalmente, divulgar o número de emergência, né? Na verdade, as pessoas, infelizmente, elas, talvez até por acesso, né? Ou muitas vezes por esquecimento, existe o número de emergência, o 92, né, que é do SAMU, o 93 do Corpo de Bombeiros. E se for em rodovias federais, o 91, Polícia Rodoviária Federal. É importante as pessoas terem esse número em mente, porque esses números salvam vidas. A gente falou no começo do programa, né, que acidentes domésticos envolvendo crianças são comuns, principalmente ali no período de férias. Agora já tem o volta às aulas, já estão estudando nesse segundo semestre, mas vez ou outra acontecem acidentes. Em relação a essa questão, por que esses acidentes acontecem? É negligência, é falta de cuidado, é desatenção? A gente falou que poderiam ser evitados os acidentes, mas de que forma a gente compreende o porquê que acontece? Os acidentes, assim, a grande maioria em crianças, ele ocorre em casa, é num ambiente dentro do casa ou em torno dessa residência. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as crianças. Esses acidentes, eles são preveníveis. Então, assim, e ele acontece dependendo de cada idade. Existem as faixas etárias das crianças, onde os acidentes ocorrem com mais frequência. Então, existe aqueles acidentes que ocorrem em crianças até 1 ano de idade, 1 a 5 anos, e nas crianças maiores. Agora, estão dentro de casa, então nós temos as quedas, queimaduras, afogamentos, intoxicações, choques. Então, assim, é necessário uma vigilância 24 horas com essa criança, principalmente a criança entre 1 e 4 anos, é onde ocorre a maioria dos acidentes, porque ela começa a andar, a criança ela é curiosa e faz parte da criança, do próprio desenvolvimento, essa exploração do ambiente. Então, a partir do momento, ela não consegue discernir o que é um alimento, o que é um produto tóxico, o que é um medicamento, o que é uma balinha. Então, daí a importância dessa vigilância com as crianças. E como popularmente a gente fala, né? A criança parece que ela ainda não tem a noção do perigo. Exato. Ela se arrisca por uma curiosidade, ela coloca lá, às vezes, o dedo na tomada porque acha engraçado, né? Vê ali 2 pontinhos e agora de 3 fases, né? Algumas tomadas, imaginam algum desenho, alguma coisa e querem explorar aquele ambiente, né, tenente? É mais ou menos assim, ela não tem noção do perigo. Quero parabenizar as palavras da doutora Lucineide Porto, e realmente, na verdade, se a gente for classificar, existe uma pergunta chamada por que o acidente acontece? E geralmente nós da corporação resumimos assim: o acidente acontece onde a prevenção falhou, quer seja física, quer seja humana ou associada. Então, a doutora falou brilhantemente, os acidentes existem uma hierarquia, né? Existem aqueles que acontecem mais, e existem as faixas etárias, ou seja, existe faixa etária e existe hierarquia do acidente. Obviamente, em algumas regiões existe essa questão sazonal, né? Por exemplo, no Nordeste, o índice de queimadura no período junino ele é bem maior, né? Por causa da cultura. Então, é importante o quê? Se a gente traduzir para a corporação, onde a gente chama numa ocorrência zona quente, então, na nossa residência existe a zona quente. E onde é essa zona quente? Por coincidência, é a cozinha. Por coincidência, é a cozinha, né? E hoje, se me permitam falar mais um pouquinho, e hoje, em questão de metros quadrados, você vive num apartamento
onde a cozinha é muito próximo da área de serviço. Portanto, entra na área da doutora aqui, né? A questão dos produtos químicos, ou seja, os de limpeza e que são utilizados pelo o pessoal de casa, né? Que, obviamente, está num grau altíssimo de acidentes, que é a intoxicação. Quanto mais espaço naquela residência, maior risco de acidente ou não? Às vezes, quando é um apartamento mais compacto também, fica tudo muito junto e fica mais fácil também do acesso a certos objetos. Existe alguma relação em relação ao espaço? Assim, o espaço ele tem que ser bem cuidado para a criança. A criança tem que ter espaço para brincar, para correr, para explorar o ambiente, mas esse espaço, eles devem ser pensar na criança, nunca subestimar que a criança não vai fazer aquilo, né? Então, como foi falado aqui, ela não tem noção do perigo, principalmente entre 1 e 4 anos. Então, a criança, ela vai subir numa mesinha, porque e tem uma janela próxima, ela pode cair dessa janela. Então, assim, os adultos, ele tem que pensar como criança. Então, a cozinha realmente existe um grande número de perigos, mas não é só a cozinha. Tem também o banheiro, em banheiro existem os produtos de limpeza, né? Então, a criança pode ingerir um perfume, assim, todos, por exemplo, tem a área, o entorno da casa, né? Tem os animais peçonhentos. Aqui, os escorpião, em nossa região, ele é muito incidente. Então, o principal animal peçonhento, a principal notificação do Centro de Toxicologia são picados por escorpião. E esses escorpiões estão em torno da nossa residência. Então, tem área de serviço, tem o banheiro, tem o quarto, tem tomada. Então, assim, a casa, ela deve ser pensada na criança, né? Tem que ter um espaço, por isso que é importante a criança ter o espaço específico dela brincar, onde ela tem que brincar, mas com segurança. Nessa época do ano também, onde tem um período mais chuvoso, eles ficam desalojados, né? Procuram abrigo e saem pelo ralo, procuram ali o quintal também, às vezes algumas coisas que a gente coloca no quintal, né? Às vezes empilha algumas coisas, isso também ajuda a que eles procurem esse abrigo, né? A gente está saindo agora do inverno, né? Mas a gente teve um período muito chuvoso. Aumentou significativamente o número de acidentes com escorpiões aqui no nosso estado. Seriam por esses motivos também, Lucineide? Mais chuva, o escorpião vai ficar desalojado e vai chegar na nossa casa? Exato. O escorpião, ele existe o ano inteiro aqui em Recife. É muito endêmico, assim. É a principal notificação, certo? Agora, sim, a grande maioria são adultos que são picados, né? Mas, assim, as crianças têm que ter cuidado pelo risco que tem. Uma picada de escorpião pode causar um óbito em uma criança. Então, realmente, como você falou, nesse período chuvoso, realmente eles são desalojados e ele vai em torno da residência, onde se você tem que ter aquela residência limpa, se ele tiver lixo, entulho, telha, então ele vai ter o abrigo e o alimento. Então, ele vai ficar ali e, consequentemente, as crianças estarão mais expostas. E é um acidente grave que tem que ter um tratamento urgente, senão a criança pode ter sérios danos, inclusive perder a vida. A doutora Lucineide falou dessa maior incidência, né, em relação aos acidentes com animais peçonhentos, o topo ali do ranking, né, do CEATOX, de solicitações de atendimentos e também de orientações. No caso do Corpo de Bombeiros, quais as principais demandas, as principais ocorrências que vocês recebem em relação a acidentes com crianças? Na sua maioria, engasgo, né? Que, por sinal, pelo Ministério da Saúde também, ele está entre um dos itens de maior ocorrência. Então, engasgo com criança. Porque, na verdade, muitas vezes, por exemplo, a mãe vai amamentar o bebê, né? O bebezinho, e muitas vezes o bebê está com congestão nasal. Então, veja que você tem duas vias respiratórias obstruídas. A nasal, e a mãe vai e coloca o peito para a criança mamar. Além da alimentação que é dada à criança, e a mãe, em seguida, né, ela vai e coloca a criança para dormir. Então, isso é um dos riscos que ocorre. E, portanto, nós temos na central um protocolo que orienta o que fazer até a chegada do socorro especializado. E a gente vê, né, nos principais telejornais, vez ou outra a gente acompanha alguns casos de sucesso, né, que um atendimento bem realizado pela Central de Bombeiros, né, deu apoio a uma mãe e conseguiu, né, desengasgar aquela criança, fazer todo o procedimento. Reverter. É um momento delicado, né, Tenente? O senhor concorda? Tem que manter a calma. Para quem está em casa nos acompanhando, caso, né, venha a ocorrer um problema como esse, quais os procedimentos que vocês falam e também fala um pouquinho da importância desse tipo de assistência do Corpo de Bombeiros? Primeiro ponto é ratificar aqui o número da emergência, né, 193, e também lembrar de 192, o SAMU. Lembrar que se você não está em condições
que outra pessoa o faça, seguindo as orientações do despachante, né? Porque o despachante é o profissional do Corpo de Bombeiros. Quando você liga, o primeiro contato que você tem é com o atendente, que é uma empresa terceirizada. Então, o despachante vai passar todas as orientações para aquela pessoa que está recebendo aquela informação, que está naquele quadro de iminência, né? Do acidente. Então, o que é que ocorre? Ele vai repassar passo a passo. Ó, se a criança está chorando, se ela está chorando, ela está respirando, né? Se ela está com o rosto arroxeado, isso quer dizer ausência de oxigênio tecidual, né? Então, essa é uma dificuldade respiratória. E lembrando, aproveitando a oportunidade que a doutora falou aqui, lembrando que a faixa etária é um indicador de urgência. Então, quanto mais nova o bebê ou a criança, mais risco lhe oferece, né? Entendeu? Por exemplo, ela falou muito bem aqui, por exemplo, uma picada de escorpião numa criança de 2 anos é totalmente diferente, eu digo em termos de sintomas e de urgência de um adulto, né? Até por causa dos órgãos, né? E eu sempre gosto de lembrar, criança não é adulto em miniatura. Existem suas particularidades de urgência. Então, Valdson, existe inclusive um protocolo, se você me permite mostrar. Pode ficar à vontade. Que os atendentes utilizam. Esse protocolo aqui, que os atendentes utilizam. Em cima dele, vamos para o tema, né? Que é com o bebê, né? Aqui, ó. Aí, passo a passo, o que o atendente vai falar para o solicitante. Portanto, aquilo que você disse, Valdo, a pessoa tem que estar calma para poder proceder. Porque a informação, ela tem uma importância muito grande para a reversão. Porque a ponte existe o seguinte, a informação, ela é ponte ou ela é abismo. O que quer dizer isso? A melhor prevenção é a informação. Se você consegue absorver aquela informação e realmente executar conforme está sendo dito, a reversão pode ser 100%. Quem eu digo é a TOX, né, Lucineide? No caso dessa questão da informação, ser muito importante para a reversão desse quadro, vocês também têm um serviço muito importante, prestam um serviço muito importante para a nossa sociedade. A gente vê ali na prática que funciona bastante. Quais as principais lembranças que você tem em casos que foram solucionados com a ajuda do CEATOX? É bem Foram importante vários, assim, né? a gente lembrar esse tempo, como foi falado, entre a exposição e o atendimento. Daí a importância dessa ligação. Eu aproveito até para fazer um apelo, para dizer que as pessoas não façam trote, não liguem para a gente, para você usar aquela linha onde uma outra pessoa que está precisando, ela vai deixar de ser atendida. Então, assim, a gente tem recebido muito trote, eu acho que os bombeiros também, e assim, isso é um crime, assim, tem que conscientizar a população do uso indevido dessa linha que salva vidas. Então, assim, voltando ao assunto, é muito importante esse tempo na hora que a mãe pode ligar de casa. Minha filha foi picada por um escorpião, o que deve fazer? Então, assim, é muito importante esse tempo, tanto picada como minha filha ingeriu água sanitária, tomou um remédio. Então, é importante do tempo da exposição até o atendimento. Então, é como a criança engasgada, como a criança queimada, você às vezes salva vidas só nesse primeiro atendimento bem feito. Quando o primeiro atendimento é bem feito, muitas vezes você consegue sair de um quadro muito grave para um total êxito. No caso do engasgo, existe aquele nervosismo, mas também na picada do escorpião, o pai também fica nervoso, a mãe também fica nervosa. O que é que a gente poderia falar para quem está em casa nos acompanhando? Não faça tal procedimento antes de procurar ajuda. Às vezes alguns pais tentam até capturar o animal para tentar levar ao hospital. É um procedimento correto? Deve ser feito isso mesmo? Ou só com algumas informações vocês conseguem fazer esse primeiro atendimento a essa família? Muitas vezes o pai, ele nem sabe que a criança foi picada, né? Aquela criança que está brincando no jardim, de repente ela chega em casa chorando muito, com a dor, vomitando, com o coraçãozinho disparado, muito suadinha, ou cansada, desconforto respiratório. Então, essa criança ela deve ser levada com urgência ao hospital de emergência mais próximo, onde seja atendido, aí o médico vai avaliar, vai estabilizar esse atendimento inicial. Ele vai estabilizar a criança para, a partir daí, pelo que a criança, manifestações clínicas, pela história da criança, a gente consiga chegar ao diagnóstico de, se for, no caso, de picada por animal peçonhento. No caso do escorpião, a criança aqui em Recife, a criança ela deve ser levada para o hospital da restauração.
porque é o hospital de referência onde dispõe do soro específico anti-escorpiônico. É importante lembrar que todo o estado de Pernambuco, todos os hospitais regionais, eles dispõem do soro antipeçonhento, tanto para o escorpião como para a serpente, e que na hora que você liga, a gente consegue dizer qual é o hospital mais próximo que o paciente, a criança ou o adulto, deve ser atendido. Precisa levar o animal, não? Sim, se você conseguir capturar o animal é importante, porque é nessa notificação do tipo de animal que a gente consegue trazer o soro específico para cada região. Por exemplo, aqui nós temos mais escorpiões de uma determinada espécie. Por quê? Porque as pessoas levaram esse escorpião e a gente identificou como Titus stigmurus, que é diferente do escorpião que acontece em Minas Gerais, que acontece no sul. Por exemplo, as aranhas venenosas, elas ocorrem mais no sul, tem menos aqui. Então, o soro específico, ele é distribuído de acordo com as notificações. Então, se você consegue matar aquele animal e levar com segurança, ótimo. Agora, você não vai se expor a um novo acidente para capturar o animal. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre acidentes domésticos. E a partir deste momento eu te convido, vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Olha só, quem vai trazer as informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima terça-feira para você e para vocês que estão nos acompanhando. Um ótimo dia. O destaque de hoje é do R7. Veja 15 riscos de acidentes que você pode correr dentro de casa e talvez não saiba. O site mostra algumas situações que muitas pessoas fazem em casa, mas não se dão conta que isso pode provocar um acidente doméstico. O capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Palumbo, falou que a maioria desses acidentes ocorre por falta de atenção ou pressa. O fato de subir num simples banquinho pode provocar uma queda e, nesse caso, se a pessoa estiver trocando uma lâmpada, qualquer desequilíbrio pode causar um choque elétrico. E até mesmo na hora de cortar alimentos, é preciso usar a faca de maneira correta para evitar acidentes. Jamais se deve cortar uma laranja com uma faca de cortar carne. O mais seguro é não improvisar para evitar essas situações dentro de casa. Agora a gente vai ao estúdio para saber outras formas de prevenir acidentes domésticos com o Valdson Balbino. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E um ponto muito interessante que a Tânia falou, jamais utilizar faca de cortar carne, nem cortar carne para utilizar para cortar uma laranja. Isso vale principalmente para os adultos, né? Criança não deve ter acesso a nenhuma faca, né, tenente? Nunca pensar em dar uma faca a uma criança para uma brincadeira, para cortar algum alimento. Quanto mais uma laranja e dar uma faca para cortar carne. Nunca. Isso mesmo. Nós falamos de zona quente, né? Na cozinha nós temos a queimadura, temos a questão dos cortes, né? Agora, é interessante afirmar aqui que o seguinte, o que é que ocorre? A criança, o seu maior ídolo são seus pais. Então, se a criança observa que a mãe faz depilação com o aparelho lá, se ela está observando, ela vai fazer, se tiver de fácil acesso. Se a mãe ou o pai corta a laranja com a faca de carne, a criança vai fazer. Então, o seu maior ídolo está diante de você. Então, é a mesma coisa, permitindo entrar na área da doutora. Se a criança observa que a mãe, eita, tô com dor de cabeça, e toma o comprimido, e ela está observando, pô, mamãe tomou, então é bom. Se der acessibilidade, ela vai tomar. Então, estamos falando aqui de acidentes, de acessibilidade. Então, muitas vezes, quem tem o pátio poder dá acessibilidade para o acidente. O acidente não bate a porta informando o que vai acontecer. Então, a prevenção falhou, o acidente acontece. Então, nunca, de jeito nenhum, você tem que tornar difícil o acesso à criança a essas ferramentas. Nessa zona quente, né, que o tenente falou, também alguns produtos de limpeza, eles ficam nesse cômodo da casa, na cozinha. Muitos pais colocam também garrafas PET, né, doutora? Existe aquele conflito, aquela confusão da criança achando que pode beber, porque se está numa garrafa PET, ela já sabe que
geralmente em garrafa PET a gente encontra refrigerantes e alguns sucos também industrializados, aí também mora o perigo, né? É mais um facilitador para que o acidente ele aconteça. Perfeito. Nós sempre orientamos, os produtos de limpeza que você precisa ter em casa, eles sempre devem ser acondicionados em armários altos e com chave. Não usar produtos clandestinos, como são esses que vêm vendidos, né, na sua porta em garrafas PET, porque ninguém sabe o que é que tem dentro daquele produto. Então é difícil, pode ser uma substância cáustica, as substâncias que podem causar lesões importantes, e você não vai saber como usar um antídoto, porque você não sabe o que é que tem naquele produto. Então sempre comprar produto que seja registrado pela Anvisa, a Anvisa vê a qualidade, realmente a segurança daquele produto, na hora que ela vai liberar um produto. É importante você não trocar, comprar um produto e mudar esse produto da embalagem. Você sempre deve deixar na embalagem do produto e ler esse produto antes de usar. E como foi falado, dar o exemplo à criança. Não tomar medicações de frente da criança, não achar que a criança não está percebendo, porque ela percebe. Se ela encontrar fácil, ela vai também tomar aquele medicamento, aquele produto. Agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque eu tenho uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Olha só, você sabia que as queimaduras elas são um dos principais acidentes que acontecem dentro de casa? Pois é na cozinha que mora inúmeros perigos, tanto para as crianças como também para os adultos. E por isso, né, o nosso repórter Jetson Pontes, ele foi até o Corpo de Bombeiros Militar para mostrar o que fazer para prevenir acidentes nesse ambiente da casa. Confira. Sempre nos achamos seguros no conforto da nossa casa, não é? De certa forma estamos, mas o ambiente doméstico também pode ser bastante propício para acidentes. Você sabia que 37% dos feridos atendidos pelos hospitais públicos são vítimas de acidentes domésticos? Os mais comuns são queimaduras. E um dos lugares que mais acontece acidentes dentro de casa é a cozinha. Para você ter uma ideia, no ano passado os bombeiros atenderam a 964 chamados envolvendo vazamento de gás. No primeiro semestre desse ano já foram quase 500 chamados. E para ajudar você a evitar acidentes, vamos conversar com o capitão Clepson, que vai passar algumas orientações. É preciso prestar atenção na mangueira e também na forma de instalar o gás, é isso? Exato. Nossos procedimentos iniciais quanto à prevenção vão gerar um ambiente seguro para nós. A gente começa falando de alguns equipamentos que são necessários. Precisa-se braçadeiras, precisa-se registros, precisa-se mangueiras. Só que esse material existe uma validade específica para esse material. E essa validade são de 5 anos. Após 5 anos esse material deve ser trocado. Alguns materiais, a gente pode mostrar aqui, vem com a especificação dizendo prazo de validade, e vem com certificação do Inmetro, já mostram o selo do Inmetro. Isso aqui é um material de uma ocorrência real, onde a abraçadeira foi usada de uma forma que não ofereceu o aperto, o ajuste necessário, então a mangueira se soltou e a gente teve um vazamento de gás onde teve um incêndio. Tá? Quando a gente fala do prazo de validade que deve estar expresso, a gente mostra aqui. Aqui está dizendo, válido até fevereiro de 2012. Quer dizer, esse material aqui já está fora de validade, já faz 5 anos, já deveria ter sido trocado. Esse material aqui também é de ocorrência real. Ocorrências desse tipo a gente encontra facilmente de vazamento de gás quando esse material está fora da validade. Algumas pessoas usam também para ajuste desse material uns braços de força de metal, tipo umas garras, e botam força nesse material aqui na borboleta, nesse registro, que não deve ser feito dessa forma. Acontece de romper, como a gente viu aqui nesse caso, ele rompe e ocasiona realmente o vazamento por conta disso. O ajuste é somente com a força manual. Se essas orientações não forem seguidas, um incêndio pode acontecer. Essa mangueira toda queimada foi de uma ocorrência real. Ela já estava fora da validade e não aguentou a pressão do gás. Essa mangueira, inclusive, estava instalada na casa. Houve um pequeno vazamento onde originou-se o fogo. E acima dessa mangueira existia panos de prato, que comumente a gente encontra também nas residências, panos de prato em fogão, próximos à mangueira, e qualquer material combustível que está próximo ali começa a pegar fogo realmente por conta do calor que começa a ser gerado desse princípio de incêndio.
Você também deve ficar atento à instalação. Nunca fure o lacre, retire com as mãos e não use força adicional para apertar o registro. Uma vez que você fura com uma faca ou que seja para tirar esse lacre, você pode romper essa borracha e você vai ter um vazamento. Então a gente pode romper esse lacre puxando aqui ao lado, ele tem essa lingueta e a gente vai ter acesso para poder fazer a troca do gás. A gente está pegando aqui um registro. Como esse registro deve ser colocado aqui no local. Essa posição da chave é posição fechada. Assim é aberto, para o lado aqui, fechada. Essa é a posição que a gente vai fazer a troca. A gente chega aqui e vai fazer a inserção. Veja que eu não utilizei força adicional, não utilizei garras de força aqui, de metal. Simplesmente a minha força manual foi o suficiente para fazer essa substituição. O teste para saber se o local está seguro aqui, a gente pode fazer com uma bucha e detergente normal que a gente encontra na nossa residência. A espuma gerada é o suficiente para que nós possamos colocar ao redor e verificar se há formação de bolhas. Uma vez que não há formação de bolhas, a gente conseguiu a vedação. Se houver vazamento, vai formar bolha, você tira o registro e coloca novamente. Normalmente isso já faz com que esse pequeno vazamento pare. Nós simulamos o que poderia acontecer se houvesse um vazamento de gás. Fique atento e saiba como agir nessa situação. A braçadeira soltou, o gás está vazando e a gente tem essa situação em casa. O fogo, a labareda, e você fica numa situação de que você procura ter a sua proximidade desse local para evitar incêndio. Se tiver alguma coisa, combustível em cima dele, pano, madeira, papel, vai pegar fogo. Daí a importância de nada estar acima dele. Eu vou com minha mão, ó, aqui no registro, não está quente. Nessa área de baixo não está quente. Eu seguro, giro o registro e eu consigo parar essa situação de fogo. E na hora de fazer esse procedimento na chave, esse registro quebrar, essa chave quebrar, o que é que eu poderia fazer para acabar com esse incêndio? Se você observar, aqui existe uma coluna de gás que não está com fogo. O procedimento normal seria fechar o registro. Se esse registro quebrou, você pode, com o seu próprio dedo, fazer isso. Colocou em cima da saída do gás, você consegue sanar o problema. Em caso de princípio de incêndio, entre em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193, uma viatura vai estar sendo deslocada para o local para a segurança da sua família. Ok, informações importantíssimas e a gente reforça, né? Qualquer problema, qualquer incidente na sua casa ou acidente doméstico, 193 é um número muito importante do Corpo de Bombeiros que estará sempre disponível para atender ao seu chamado. E aos nossos convidados fica também a pergunta, né? 193 vai ligar, vai buscar esse socorro, mas antes que esse socorro chegue, é muito difícil manter a calma num momento como esse, mas é preciso manter a calma. Como é que a gente faz isso na prática? Infelizmente, hoje, o que é que as pessoas fazem? Utiliza o botijão para guardar saco plástico, é um combustível. Pega o botijão e forra com tecido, é um combustível, né? E o mais grave ainda é que no ambiente da sua cozinha você tem cortina, né? Porque muitas vezes você tem janela, né? Que vai ter ventilação no local, aí você usa cortina, usa toalha, tudo isso é combustível. Para onde você olhar na sua residência, você tem combustível, nas suas classificações, certo? Agora, o que é que ocorre? Que as pessoas indagam muito. Valdo, você pode me perguntar, é difícil encontrar um regulador desse vencido ou uma mangueira dessas? Não. Por quê? As pessoas acham que esse equipamento é pro resto da vida, né? E não é, ele tem um prazo de validade. Aí, certa vez, uma dona de casa, mas veja bem, ó, tá novinho, eu uso pouco. Aí eu expliquei a ela por quê. Porque o regulador, ele tem um sistema tipo diafragma, tipo o nosso organismo mesmo, do tipo do sistema respiratório, né? De diferença de pressão. Então, o que é que ocorre nesse diafragma que tem no regulador? Ele é de borracha. E vocês, pelo menos as pessoas devem saber que tanto o calor como o gás, ele resseca aquele material de borracha. Então, por isso esse prazo de validade
do regulador e da mangueira. Okay? Então, é importante que a dona de casa que assistiu essa reportagem, ela atente para a questão dos itens de segurança, do seu prazo de validade. Portanto, fica aqui a minha dica, não negocie a segurança é inegociável. Falando nessa questão de acidentes envolvendo adultos, o CEATOX também recebe muita ocorrência envolvendo adultos, intoxicação, acidentes com animais peçonhentos, também os adultos, eles são vítimas? São. A grande maioria são adultos, né? Nós temos 2 picos de atendimento, exatamente nós temos um pico entre 1 e 4 anos, que são os acidentes, são as lesões não intencionais, né? São os acidentes na infância, e temos outro pico que é o adulto jovem. É aquele profissional que está trabalhando, né, do mercado de trabalho, onde ele ocorre muitas picadas de animais peçonhentos. Pela manhã ele vai vestir uma roupa, vai caçar um sapato, não bate esse sapato, então uma bota, então ele pode ser picado. Ou aquele trabalhador que ele não usa o EPI, o equipamento para proteção individual adequado, então ele vai, o material de construção, ele vai sem aquele material e pode ser picado, né, por animais peçonhentos. E também tem aquelas pessoas que, por algum outro motivo, tomam medicamentos em excesso, ou agrotóxicos, ou raticidas, e acabam sendo intoxicados. Ok. Mais uma vez, eu pedi licença aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar com a gente aqui no nosso programa, liga para a nossa linha interativa 3424-1977, você pode ligar, mandar sua pergunta, pode também mandar essa dúvida através do nosso WhatsApp, é o 99418-1206, manda sua mensagem, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e responder essa sua dúvida. Agora a gente vai a uma breve pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes domésticos. E olha só, depois dos medicamentos por picadas de escorpião, né, depois dos atendimentos por picadas de escorpião, vem as intoxicações por ingestão de medicamentos. Foram 374 casos registrados pelo CEATOX até maio deste ano. As ocorrências por agrotóxico agrícola, no caso o chumbinho que a gente conhece, estão em terceiro lugar nos acidentes deste ano, lembrando até o mês de maio. Dos atendimentos realizados pelo CEATOX, nos 5 primeiros meses deste ano de 2017, 11 pacientes foram a óbito do total de atendimentos. A maioria dessas ocorrências foi por chumbinho. Foram 8 dos 11 casos que a gente acabou de falar para você que está em casa. Em seguida, as mortes por medicamento, com 3 registros, não houve notificação de óbito por picada de escorpião. E a gente vai mostrar aqui no nosso estúdio, a partir deste momento, né, alguns dos materiais que são comumente encontrados nas nossas residências e que as crianças, principalmente, elas podem confundir. Você vai ver aqui a semelhança de um medicamento para uma bala, por exemplo, de um chocolate por um medicamento também que pode ser utilizado em casa, que você encontra na farmácia. Às vezes você tem o hábito de colocar uma farmácia em casa, então coloca no local de fácil acesso, e a criança ela pode sim, assim como o adulto, pode confundir um chocolate, por exemplo, com uma medicação. A gente volta a falar da importância do trabalho desenvolvido pelo CEATOX, né, Lucineide? E a gente mostra aqui esses exemplos. São produtos coloridos, né? Algumas medicações, alguns comestíveis que a criança e também o adulto pode facilmente confundir. Perfeito. A criança, ela não consegue discernir. Se você prestar atenção, você vê aqui, olha. Aqui é um medicamento, um analgésico, usado com muita frequência. E aqui nós temos um chocolate. Então, esse analgésico e o chocolate, eles são bem parecidos. A criança pode confundir, inclusive até os adultos. Outro exemplo que nós temos aqui é um inseticida com chiclete. Então, o inseticida e chiclete são cores... Mostrar aqui para o Anastácio. Aqui, pronto, são cores, inseticida e chiclete, eles são bem semelhantes. Inclusive, eles são cores, tem ele verde, tem rosa, tem azul. E olhando assim, não tem como a gente desconfiar, né? Só pode ser que o cheiro, que o cheiro, né? Para a criança vai ser difícil ela distinguir o que é um chiclete e o que é um inseticida. Outro exemplo bem importante, nós temos aqui, que é bem frequente, é a naftalina,
que é usado inseticida em casa, e um bombom, certo? Um tipo de balinha que tem o mesmo tamanho, a mesma cor e pode confundir as crianças. Também a gente vale lembrar, isso são vários produtos. Como é fácil a criança ver uma embalagem dessa, abrir e tomar 1, 2, 3 ou até a carteira inteira de medicamentos. Outro exemplo que nós temos aqui, como são semelhantes, saem dos medicamentos para os produtos de limpeza. Por exemplo, isso aqui parece um pote de margarina de manteiga. Na verdade, isso é um sabão em pasta, que é uma substância cáustica que pode provocar acidentes graves numa criança. Ela vai confundir, vai abrir facilmente também, né? Exatamente. Isso aqui a tampa não tem criança abre, isso aqui é um sabão, mas a criança pode confundir com doce, com uma manteiga. Um outro grande perigo que nós temos são os produtos clandestinos. Aqui tem alguns exemplos, quer dizer, eles estão colocados em garrafas PETs, que a criança toma como se fosse... Então, às vezes ele pode ter um cheiro bom, um gosto, quando a criança pode ingerir, achando que é um suco ou um refrigerante. E ainda temos aqui um outro exemplo, que são essas garrafinhas aqui, bem semelhantes, né, da mesma cor. Aqui nós temos um removedor, esse removedor é sem cheiro, semelhante a um álcool e a uma água. Então, um adulto, ou até uma criança e até um adulto, pode se confundir e com sede dar um gole e causar problemas na saúde. E a gente falou no começo do programa, né, que das 99 mortes no Brasil que foram registradas em 2014, um dado divulgado pela ONG Criança Segura, das 93, 33 foram relacionadas à exposição ao álcool, né? A criança pensa que é água. A água então, assim, tanto a ingestão como as queimaduras, né, que é bem importante, queimadura com álcool. Então, aí é um problema muito sério, o acondicionamento, deixar realmente seguro o ambiente da criança. Nunca facilitar, né, Tenente? Tenente entra também aqui na nossa conversa. Nunca facilitar, nunca deixar isso à mostra, um local de fácil acesso, porque quando a gente negligencia os cuidados, os acidentes acontecem. Eu vou usar a palavra de Deus, que diz o seguinte: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Desses aqui, eu acho que mais a dona de casa vai se aproximar assim, e ver que dá facilidade é a naftalina. Porque qualquer gaveta, a criança tem acesso à naftalina. É muito comum aqui na nossa região, né, as pessoas colocarem a naftalina lá na gaveta para espantar alguns insetos. Isso. Na verdade para ele é um inseticida para matar mesmo os pequenos insetos. E dá cheiro, né? E dá cheiro também, né? Aí o que é que ocorre? A criança vai inadvertidamente, coloca na boca achando que é uma balinha. E é bem semelhante, né? Olha só, tamanho, a gente vê. E o pior é que a naftalina tem um brilho que chama ainda mais a atenção da criança, né? Pensa que é algo divertido, é algo que pode ser ingerido. E a criança tem a fase do provar, né? Aquela fase do provar. Então, quando ela provar, ela não vai saber se é chiclete, se é naftalina. E nem tão pouco, a mãe vai dizer, chamar o filhinho, vamos supor, de 3 anos, tô botando isso aqui que é para matar o bichinho. Ela não vai dizer. E dificilmente ele vai lembrar após isso. É isso. Passou o tempo. Tem aqui também medicações, né? Olha só. Tem as medicações e tem aqui as balas, né, doutora Lucineide? São coloridas e podem ser confundidas pela criança. Caso ela encontre, se ela vê, como foi falado, se ela vê um adulto tomando um comprimido desse, ela acha que pode confundir com a balinha. Se mamãe está tomando é porque faz bem. É porque faz bem, então ela pode ser confundida e isso é que faz a grande número de acidentes entre 1 e 4 anos com ingestões de medicamentos. E às vezes tem até os recipientes onde esses produtos eles são armazenados, nessas medicações. Nesse caso aqui existe essa facilidade, a criança só vai abrir e pega o comprimido aqui dentro, né? Pega facilmente. Tem alguma coisa a ser feita para tentar dificultar o acesso a essa medicação? Tem alguma embalagem específica que a gente encontra, né? Uma trava de segurança, por exemplo? Isso passa por um problema sério, importante, que seria a obrigatoriedade de nós termos no Brasil a embalagem segura para a criança, certo? No caso, essa aqui não é uma medicação importada, onde a criança tenta abrir e não consegue, porque ela só sabe fazer isso. Então, ele é uma trava onde você tem que pressionar para poder abrir. Então, assim, dificultaria um pouco a abertura desse medicamento, mas que, infelizmente, no Brasil ainda não é lei. Então, isso a gente sabe que é uma medida governamental que melhoraria muito, diminuiria muito esse número de acidentes na criança. E é algo muito comum essa questão da ingestão de
de medicação, né? Que a gente falou que após os atendimentos por picadas de escorpião, vem as intoxicações pela ingestão de medicamentos. Quanto mais comprimidos essa criança ingere, maior a gravidade, maior o risco que ela corre de vida? Sim, caso o risco de morte, né? Certamente. Nós temos atualmente várias substâncias no mercado e a maioria dessas intoxicações foi através de medicamentos que são distribuídos pela rede pública. Então, o avó, a mãe recebe aquela quantidade de medicamentos, não acondiciona bem e acaba que a criança encontra grande quantidade e facilidade na ingestão. Então, assim, o medicamento é o principal substância ingerida pelas crianças. Mas tem um importante que a gente podia lembrar também, é o caso do chumbinho, que está em terceiro lugar, né, no ranking. São escorpiões, depois tem medicamentos, e em terceiro lugar o chumbinho. O chumbinho, ele é importante ser lembrado que ele é um produto clandestino, é proibido a comercialização desse vidro, desse produto que ele é comercializado desta maneira em feiras livres, sem nenhum controle, e isso aqui é a principal causa de óbitos no nosso centro, é através da ingestão de chumbinho. Então, ele é extremamente tóxico, pequena quantidade pode matar uma criança. Ele corrói, doutora, tudo por dentro? Ele danifica os órgãos? Como é que acontece? Ele é neurotóxico, então ele vai causar uma desestabilidade no organismo todo, então você vai ter alterações respiratórias, cardíacas, sistema nervoso e chegando a óbito em poucos minutos após a ingestão. No caso, um acidente com o chumbinho, né? Vamos pensar na possibilidade de um acidente. Qual é o procedimento? É levar o quanto antes para um hospital? Às vezes as pessoas dizem que quando existe ali uma intoxicação por medicação ou por chumbinho, deve-se ingerir leite para poder fazer a limpeza do organismo. Isso funciona ou isso pode postergar, né, esse atendimento? Porque quanto mais rápido o atendimento, melhor. Isso é muito importante falar nisso. Aquilo que nós falamos é o tempo hábil entre a intoxicação e o atendimento. Então, isso é muito importante. O chumbinho, ele é extremamente grave. Então, esse paciente deve ser levado com urgência à unidade de saúde mais próxima. De maneira nenhuma você deve dar leite ou qualquer outro produto, muito menos o leite, porque o leite, nesse caso específico do chumbinho, ele é melhor absorvido na presença do leite. Então, você não deve dar leite, de maneira nenhuma, vai absorver mais esse produto, não deve dar nenhuma medicação para ingerir, nenhuma medicação para cortar efeito, você deve levar. Se você conseguir, tiver próximo o produto que foi ingerido, você levar junto. Mas o paciente, criança ou adulto, deve ser levado com urgência à unidade de atendimento mais próxima. Algumas receitas caseiras também, elas vêm atrapalhar, no caso a gente falou que as queimaduras, elas também são comuns e são um dos principais, né, motivos de acidente aqui na nossa região. Exato. Muita gente utiliza ali, às vezes, pasta de dente naquela região, também colocam alguns produtos, manteiga, né? Isso pode piorar a situação? Quem está em casa, vamos prestar esse serviço à nossa população. Qual o indicado? Seria passar isso mesmo ou não? Colocar nada naquela região? Não colocar nada. Lavar, né, proteger com paninho molhado em cima e levar com urgência ao serviço específico de queimados. Isso pode agravar a queimadura? Você coloca uma pasta de dente, por exemplo, uma manteiga? Pode agravar. Você pode, inclusive, dificultar, quando chegar no hospital, a retirada desse produto colocado. Ele vai aderir à pele, dependendo, a mãe não dá saber que produto é aquele, ele vai aderir e na hora de você retirar, fazer a limpeza, o atendimento, você pode complicar mais essa lesão. Não colocar nada, apenas colocar um pano molhado em cima e levar para o hospital. É uma pergunta muito comum, né, Tenente? Com certeza, é o que mais as pessoas perguntam. E, na verdade, a doutora foi brilhante e, realmente, água fria corrente e levar para o atendimento especializado em queimadura. Lembrando que queimadura tem profundidade e extensão. O que quer dizer isso para o pessoal de casa? Quer dizer que a área lesionada do seu corpo e a profundidade, que é o calor que vai ganhar profundidade, onde há a classificação da queimadura. Então, água fria corrente naquele local lesado. Se a doutora me permite, doutora Lucineide, essa questão do chumbinho, para as pessoas que estão em casa, eu estava aqui pensando, ela se assimila muito, esse recipiente, ao que? A colírio, aquela medicação que é dada em gotas. Então, imagine como seria uma criança vendo a mãe colocando gotas para tomar aquela medicação, ou colírio, né? E aí vendo esse recipiente de fácil acesso. Portanto, o fácil acesso ainda é a causa mais grave de acidentes no lar.
E a gente fala de fácil acesso porque muita gente tem em casa aquela farmácia, né? Aquela pequena farmácia onde colocam todos esses produtos. É recomendável fazer isso, doutora? Nós só devemos ter em casa os medicamentos que a gente está usando e mantê-los, como a gente comentou aqui, né? Em armários altos de chave. Nunca menosprezar a criança. Não, está no armário alto, mas a criança vai arrumar, vai ter uma mesinha, vai ter uma cadeira, ela vai subir e vai alcançar aquele armário. Então deve ser. Não, assim, dá o exemplo, eu vou falar do exemplo, né? Não tomar medicação na frente de criança, porque ela tende a imitar o adulto, né? Não dizer, toma esse remedinho que ele é docinho, ele é um melzinho, não. Medicamento, a criança tem que saber que tem que tomar aquele medicamento naquele momento que o pai, a mãe, o cuidador está dando. E não por conta própria, nunca. Alguns cômodos da casa, a gente poderia dizer alguma coisa para quem está em casa, colocar uma grade seria uma solução interessante para evitar que as crianças tenham acesso àquela zona quente do imóvel? Com certeza, com certeza. Quanto mais você dificultar o acesso, até primeiro que vamos falar com as donas de casa. Lugar de criança não é na cozinha, né? Por mais que se tenha aí incentivado a questão da gastronomia, né, que mostra as crianças fazendo bolo e tal, mas lugar da cozinha não é lugar de criança, né? Então, dificultar o acesso com grade, com certeza. Aquele ambiente que, como eu disse, né, se a gente for trazer para o lado de ocorrência, é uma zona quente, né? E que uma coisa é certa, indiscutivelmente. O acidente aconteceu, só existe duas alternativas, né? A lesão física que vai registrar, porque por mais que você faça uma cirurgia plástica, vai ficar lá a certificação, que muitos dizem que é a tatuagem, né? E a pior de tudo, a cicatriz espiritual, porque a mãe vai pensar constantemente, eu deveria ter evitado. Aquele sentimento de culpa, Sentimento né? de culpa, de ter permitido, porque na verdade essa é a permissão, é a acessibilidade. Então, por favor, as donas que estão em casa, evitem, porque uma vez o acidente acontecendo, só existe o quê? A medicação, né? Só existe a medicação para controlar isso. Perfeito. E a doutora falou muito bem, não coloque nada, foi queimadura por calor, não coloque nada em cima. Primeiro que, não é, doutora? Chegando no hospital especializado, vai ter que fazer a raspagem para tirar aquele produto que foi colocado sobre a pele, para poder se administrar a medicação. Então, as pessoas que estão em casa nos assistindo, vigilância, como a doutora disse, é 24 horas. É aquela disciplina consciente, você não pode falar em prevenção, quando eu lembrar. Não, prevenção é constantemente, né? Ou muitas vezes há uma negociação de que, isso é viavelmente econômico ou viavelmente melhor para mim. E não é bem assim. Segurança não negocia, é inegociável. Falando aí dessa zona quente da cozinha, para a gente finalizar esse bloco do programa. Quando não é uma criança pequena, mas já é uma criança maior, né? Já está chegando ali na fase da adolescência. Muitas donas de casa, elas utilizam ali algumas panelas e tem cabo. O indicado é deixar esse cabo para fora ali do fogão? Tem como fazer alguma coisa para tentar evitar? Porque às vezes a gente passa e bate, né? Sem querer, e ali pode causar um acidente se a panela estiver com algo quente dentro. É importante falar que hoje os fogões existem o de 6 bocas e o de 4 bocas, né? Então, se você não está utilizando as 4 bocas, né, que você utilize a boca de trás e, obviamente, ainda o cabo voltado. Por quê? Mesmo a criança tendo a altura suficiente do fogão, ela não vai ter essa acessibilidade. Vai ter uma acessibilidade dificultada, a não ser que ela bota uma cadeira para ter acesso. Mais uma vez, a questão de você usar uma grade ou de ter essa disciplina consciente dentro de casa. Porque, na verdade, Valdson, se existe alguma coisa que possa mudar a nossa sociedade, isso se chama educação. Eu nunca vi nenhuma mudança que possa mudar as pessoas sem que seja por educação, do mais amplo sentido que alguém possa pensar. Então, se você conversa com as pessoas que moram com você, as crianças, e fala dos riscos que podem ocorrer e dificulta, com certeza, você vai minimizar ou neutralizar esses acidentes. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, lembrando que no próximo bloco aqui do programa tem uma receita, a Luciana Luna preparou um prato especial para ensinar no próximo bloco do nosso programa, não é mesmo, Luciana? Bom dia! Olá, Valdson! A receita de hoje é com apenas 3 ingredientes. Ficou curioso? É logo após o intervalo.
Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um soufflé de avelã. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna, que completou idade nova ontem. Toda a equipe aqui do Assunto do Dia já parabenizou a Luciana Luna, mas fica aqui o nosso registro. Luciana Luna, um feliz aniversário, muitos anos de vida. Então vem agora com mais uma receita. Você que está em casa, preste atenção a essa dica e bom apetite! Oi gente, na receita de hoje eu vou utilizar um ingrediente que muitas pessoas amam, o creme de avelã. E o melhor, é super fácil de fazer. Vamos aprender um soufflé de avelã. E aí, gostaram da dica? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar apenas de 3 ingredientes: 3 ovos, 1 colher de chá de açúcar refinado e meia xícara de creme de avelã. Nós vamos começar a receita de hoje separando as claras das gemas. O próximo passo é misturar o creme de avelã a essas gemas que já estão aqui. Assim que estiver bem misturadinho, eu vou reservar e agora nós vamos bater as claras em neve. Assim que elas estiverem chegando em ponto de neve, vocês acrescentem o açúcar. As claras já estão firmes, em ponto de neve. Agora a gente vai acrescentar ao creme de avelã. Após misturar bem, nós vamos colocar em porcelanas untadas com margarina e chocolate em pó. E para finalizar, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que tenham gostado e para deixar vocês com água na boca, eu vou provar um pouquinho. Ok, Luciana Luna, como é que você faz uma coisa dessa com a gente, né? Mas essa semana você pode, aniversariante da semana, pode fazer qualquer coisa aqui no nosso programa, ok? Mais uma vez, obrigado pela parceria, mais uma dica. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra, lá na nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia, você vai acessar e encontrar o vídeo com a receita completinha lá na nossa fanpage. Por falar em coisa boa, a partir deste momento vamos acompanhar as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, tem 3 vagas para motofretista, né? 3 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. São 3 vagas para motofretista.
fretista. Próxima oportunidade, vamos juntos conferir. Agora tem 2 vagas para vendedor pracista. 2 vagas para vendedor pracista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. São 2 vagas para vendedor pracista. Vamos juntos agora a mais oportunidades de trabalho. 5 vagas para ajudante de farmácia, são 5 oportunidades para ajudante de farmácia, ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 937 é o salário, são 5 vagas para atendente de farmácia. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Então, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado lá na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, anote aí, 3355-2900. 3355-2900, a você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando mais sobre acidentes, prevenção de acidentes domésticos, é o tema desta edição do programa. Muita gente participou, muita gente interagiu conosco durante todo o nosso programa e agora chega o momento da gente responder a essas participações. Vamos seguir aqui com o nosso WhatsApp 994 18 1206. Você mandou sua pergunta, preste atenção. Olha só, a primeira dúvida é do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, em Olinda. Ele diz que quer parabenizar primeiramente ao programa pelo tema de hoje, tema muito bom para todos nós que temos crianças em casa. Quero também parabenizar o representante do Corpo de Bombeiros, o tenente, e a doutora Lucineide Porto, que estão no programa. E queria saber o seguinte, né? Quero saber o que fazer para não inalar fumaça em caso de um incêndio que contém ali aquelas buchas, por exemplo, que tinham na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que vitimou diversos jovens. Essa semana teve um princípio de incêndio no local onde trabalho e ele disse que viu uma fumaça, né? E uma fumaça provocada por bucha também. E ele queria saber o que é que ele pode fazer. Pode morrer asfixiado por conta dessa fumaça em um incêndio? Pode sim. Agora, às vezes as pessoas analisam só a questão da asfixia, mas existe a questão da queimadura do trato respiratório, né? Porque o ambiente, ali eles estão com gases aquecidos. Então, a questão da Boate Kiss, o agravamento veio da queimadura do trato respiratório, né? E, obviamente, né, do incêndio houve a questão da inalação do monóxido de carbono, né, que é da combustão. Mas existe sim, nesse ambiente, que muitas vezes as pessoas não lembram, é de proteger as vias aéreas superiores. Se você puder usar a sua própria camisa para proteger, porque você vai criar uma barreira, né, naquele local de estar inalando. Porque o que é que ocorre? O que é que ocorre quando você está num ambiente desse? Nós respiramos por diferença de pressão, então você não anda puxando o ar. Então você está naquele ambiente, você já está inalando. Então, se você puder proteger, fazer essa barreira e puder sair daquele ambiente, seria o ideal. Na Boate Kiss, infelizmente, houve um caos, porque vários fatores que a gente não vai entrar aqui nesse detalhe. Ok, temos aqui outra participação, agora a Cristiane Oliveira, de Tegipió. Em primeiro lugar, queria parabenizar o programa pelo assunto tão importante e as orientações dos convidados. Orientações importantíssimas com tanta precisão. A gente repassa aqui o reconhecimento dos telespectadores. E ela quer saber o seguinte, a mangueira do meu botijão, ela já está no tempo de trocar? Ela quer saber assim, o melhor tipo, né? Ela afirma que está no tempo de trocar, queria saber o melhor tipo, pois hoje tem vários modelos. Quando procurou saber essa questão, ela não teve uma resposta sobre qual o melhor tipo. E na questão extintor de incêndio em condomínio, tem um treinamento específico do Corpo de Bombeiros para como utilizar esse tipo de equipamento? O que a gente poderia responder para ela? Em primeiro lugar, pela mangueira, naquela tarja amarela, que é uma mangueira doméstica, ela diz o prazo de validade. Então, ela pode... e tem a norma também lá, né? A NBR lá, nessa tarja amarela. Então, ela vai no lugar credenciado e compra essa mangueira doméstica. Porque o que é que ocorre?
Veja bem, muitas vezes as pessoas querem vender aquela mangueira emborrachada com alumínio. Ela é recomendada para onde há gás canalizado. E lembrando que o preço é mais caro, né? Aquela mangueira, o preço dela é maior, né? Então, o ideal é que ela vá no lugar credenciado que vende esse produto e compre essa mangueira doméstica que vai servir para a utilização dela. Quanto aos extintores, o bombeiro não faz treinamento para o público privado, mas existe empresa que faz esse treinamento em condomínio. Ela acrescenta aqui, né? Muita gente como eu acha que sabe usar e na hora que precisa não consegue fazer a utilização. É porque, Valdson, é interessante que as pessoas saibam o seguinte, inclusive eu estava comentando isso numa instituição pública da União. A gente tem que saber que nada começa grande, tudo tem um princípio. Então, o extintor de incêndio, ele é para princípio de incêndio. Por exemplo, tinha um jovem lá, eu já utilizei o extintor de incêndio. Aí a pergunta número 1, né, que você faz, sim, quanto tempo você leva para descarregar um extintor? Vamos supor, um extintor de 4 quilos. Aí, não sei. Então, aí justifica o que é princípio. Ele leva segundos para você descarregar o extintor de incêndio, o de 4 quilos. Aproximadamente 25 segundos. Entre 15 a 25 segundos. Você leva para descarregar um cilindro daquele. Se você não tivesse conhecimento, você vai achar que o princípio que se tornou incêndio, você acha que pode combater. E não, tornou-se incêndio e abandono de área. Ok, ótima explicação. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte, quais são as substâncias do chumbinho, né? E os pais ou responsáveis, eles podem ser punidos pela morte acidental de uma criança, por exemplo, caso seja constatada ali que houve uma negligência? O chumbinho, ele assim, o que é que tem no chumbinho? Nem a gente pode dar uma definição certa, porque é um produto clandestino, ele não é registrado. Se ele não é registrado, ninguém sabe o que é que tem ali dentro. Mas nós fizemos um trabalho há alguns anos atrás, e aqui em Pernambuco, na época, né, foi um trabalho pontual, tem uns 3 anos talvez, ou 4, nele tinha um agrotóxico extremamente tóxico que se chamava terbufós, o nome da substância. Então, naquele momento, era o terbufós. Então, assim, a gente vê que ocorre uma mudança do produto. Antigamente, o chumbinho era o aldicarb, só que o aldicarb foi proibido no Brasil de circular. Era um produto até menos tóxico do que o atual. Então, agora mudou do aldicarb para na época, terbufós. Então, assim, não dá para dizer que produto é, porque ele é clandestino e não tem registro. Daí o perigo da gente não saber o que tem ali dentro, certo? A segunda pergunta, sim, quanto à responsabilidade, assim, os pais são responsáveis pelas crianças enquanto de menores, né? Se não me engano, até 18 anos. Então, assim, eu não sei como funciona isso perante a justiça, né? Com o direito de, assim, mas a criança, ela tem que ser protegida, ela tem que ter um ambiente de casa o mais protegido, o mais seguro possível para ela brincar. Mas eu não sei dizer qual é a punição dos pais que, por não conhecer, por não fazer a prevenção, aconteceu alguma coisa com o filho. Aí cabe à polícia, né, investigar, cabe à justiça também ver em que circunstância ali se enquadra aquele procedimento, né, doutora e também tenente. Isso, com certeza. O importante é que tenha em mente que vamos dificultar o acesso, né, e nunca, no caso dessa substância clandestina, nunca tem em casa. Mas, doutora Ziz, se existe no mercado algo que é regulamentado, por que eu vou usar o que é clandestino? Exato. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Aqui no começo do programa a gente fez uma pergunta e fez a seguinte indagação a você que está em casa. Você sabe o que fazer em caso de acidente doméstico? Olha só o resultado da nossa enquete. Das pessoas que ligaram e participaram, 25% disseram que sim, que sabem o que fazer em caso de acidente doméstico. E 75% disseram que não sabem o que fazer em caso de acidente doméstico. Trouxemos aqui no nosso programa muitas orientações, né, muitas dicas para você que está nos acompanhando, e eu acredito que numa próxima oportunidade, quando a gente fizer mais uma vez essa pergunta, refizer a pergunta, acho que esse número vai mudar, porque foram informações importantíssimas, tanto do tenente como da doutora aqui no nosso programa. A gente fala, não sabe o que fazer, liga para o Corpo de Bombeiros. Isso mesmo, Valdson. Na verdade, como eu vou só aqui ratificar, que ele já vem falando desde o início do programa, né? Que o número de emergência, ele é a ponte entre o cidadão e a instituição.
né? Assim como a da doutora. Então, se você tem dúvida, os órgãos competentes é o canal. Então, você tem que ligar para os números de emergência e saber as orientações. A informação ela tem que ser ponte. SAMU, Corpo de Bombeiros, o telefone para contato. O do SAMU, 192, o do Corpo de Bombeiros, 193. Ceatox também, não sabe o que fazer, liga para o Ceatox. Perfeito. Ligar para o Ceatox, qualquer caso, suspeita de intoxicação ou picada de animais peçonhentos, ligar, é uma ligação gratuita, 24 horas, tem uma equipe multiprofissional, através do número 0800 722 6001. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer e agradecer bastante por todo o conhecimento compartilhado conosco. Muito obrigado aos nossos convidados. Lucineide Porto, doutora, é pediatra e coordenadora do Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco, CEATOX. Doutora Lucineide, muito obrigado mais uma vez. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Lembre sempre do CEATOX, é o centro de referência que pertence à Secretaria de Saúde e que está lá apto para atender toda a demanda, tanto da população como dos profissionais de saúde em seus locais de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao Tenente Werben Monteiro, Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco. Muito obrigado também por toda a dica e orientação. Fica à vontade agora para o último recado. Nós agradecemos, nós da corporação, do comandante-geral, o mais novo integrante, a participação aqui na Rede Brasil de Comunicação, de ter o prazer de estar ao lado aqui da doutora Lucineide Porto, que foi enriquecedor para mim também, né, as dicas de prevenção. Lembrar a população e as pessoas que estão nos assistindo que esses números de emergência eles têm que estar gravados em nossa mente. O 92 e o 93. Esses números podem salvar vidas. Outra coisa interessante, nunca passar trote. Muito bom salientar isso. O trote é crime previsto no Código Penal e que, obviamente, você só vai agravar a situação daquele que realmente está precisando, né? Ou seja, se uma viatura de emergência poderia chegar em 10 minutos, ela vai chegar em 30 minutos. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!